Corinthians se mostra organizado, mesmo com as mexidas, mesmo sem o William e com time misto. Misto não, né? Esse time acho que é a maioria titular hoje sem o Jô, né? Começa a melhorar um pouco, né, Edmundo? Começa a mostrar uma organização no momento que vai jogar 3 clássicos, se eu não me engano, contra o Santos, ou 2, agora eu não lembro. Vai ser Santos e Boca, um negócio assim, cara. Não, é Santos, Boca. É porque o jogo de tem volta. Jogo no Brasileiro também, né? Tem jogo do Brasileiro. O jogo de volta da Copa do Brasil é só depois dos 2 jogos da Libertadores. Só no dia 13 de julho. É que acontece, é porque vai pegar o Santos sábado também na Neoquímica pelo Brasileiro. Por isso que vamos ter. Vão ter vários. Santos, Boca. Isso, exatamente. Então são jogos importantíssimos seguidos, né? E aí o Corinthians volta a começar a mostrar um bom futebol, mas ao mesmo tempo 1-0 começa a mostrar que tá precisando de um 9, tá precisando muito de um 9, né, cara? Porque a bola não entra. Teve posse de bola, chute a gol, tudo. Mas o Roger Guedes não sabe fazer essa função de 9, cara. Ele até fez uma partida razoável, mas saindo bastante da área, né? Acho que o Corinthians precisa focar em procurar um camisa 9 agora sem o Jô. O Jô vai fazer falta nesse time aí, não vai não, Edmundo? Então, quando você tem a ideia de jogar com os pontas, né, com o cara aberto de um lado, aberto do outro, você obriga a ter um camisa 9, ter uma referência dentro da área, porque o time adversário marca forte, você chega à linha de fundo e cruza, seja de perna boa ou de perna trocada. Você pode jogar, o Corinthians perdeu o Paulinho agora por contusão, mas tem excelentes jogadores para jogar num 4-4-2, sabe? Com 4 jogadores de meio campo, e 2 se movimentando à frente, levando à loucura a defesa adversária. Não precisa necessariamente ter um 9 lá. Eu sempre acho isso, porque para mim é obrigação dos técnicos se reinventarem. Tem que ter um repertório maior. Não pode ser só ficar fixo. Eu não ganhei porque eu não tenho o 9. Porque a maioria dos times do Brasil não tem esse 9, sabe? Enfim, e isso a gente já cansou de falar aqui, né, Gui? Então, o Roger Guedes rende muito melhor quando ele vem pelo lado do campo. Só que do lado esquerdo do campo, está jogando o William, embora não tenha jogado ontem, mas que é muito mais jogador do que o Roger Guedes. Então, para que ele seja titular, mas, cara, dá liberdade, como o Jorge Jesus fez com o Flamengo. E o Flamengo tem o 9, na verdade, sabe? Tem 2, né? Tem 9, tem 2. Mas o Jorge Jesus fazia o Bruno Henrique e o Gabigol se movimentarem de uma forma que enlouquecia a defesa adversária, com linha alta, com Everton Ribeiro arrebentando por um lado, Arrascaeta arrebentando do outro lado. A minha modesta opinião é que esses caras não esqueceram de jogar bola, mas se acomodaram, sabe? Ficaram com muita moral, e o Flamengo tem muito disso, ou é muito 8 ou 80, ou os jogadores estão com muita moral, ou estão sem moral nenhuma, como está acontecendo agora. E eu acho que é isso que o Corinthians tem que fazer. Só que o Corinthians, cara, tem os mesmos 25 pontos, pelo menos até às 8 horas da noite, quando começa o clássico entre São Paulo e Palmeiras. Mas o Corinthians tem os mesmos 25 pontos do Palmeiras, está na mesma oitava de final da Libertadores e da Copa do Brasil. Verdade. Então está muito bem, sabe? Pensando friamente, né? Oi? Pensando friamente, está muito bem, está igual, entre aspas. Bem, apesar de uma campanha ruim. Está igual àqueles que a gente elogia. Talvez precise produzir um pouquinho mais. Já falei isso, falei na semana passada, os coadjuvantes, os bons são muito bons. Os bons do Corinthians são excelentes. Mas os coadjuvantes não são tão bons assim, né? E até tem alguns que são coadjuvantes que estão jogando muito bem, que é o caso do Dudu Queiroz. Então, assim... O Watson também, né, Edmundo? O Watson, que o moleque lá está indo bem. Né? Hora vai bem, hora vai... não sei se é porque... Nada contra os baixinhos, mas não sei se ele é pequenininho. Tem hora que ele
arrebenta e tem dia que ele não aparece muito. Mas eu acho que é isso. Eu acho que é um período, é recuperar os principais jogadores e está forte em todas as competições. Ontem não fez falta, principalmente o William, porque acabou vencendo graças ao erro de arbitragem, na nossa opinião. Mas o Corinthians não pode ficar só se lamentando. Ele tem que viver o dia a dia e encarar as dificuldades. E a próxima delas é o Santos agora na Copa do Brasil e no Brasileiro. Santos, depois Boca Juniors vai ter uma sequência muito forte. E é o que você falou, mas é o que eu acho. Eu acho que ele até acabou dando liberdade para o Roger Guedes, que jogou bem, foi até eleito lá, na minha opinião, não foi o melhor jogador em campo, mas foi eleito o melhor jogador em campo e tal. Começou a jogar bem, deu a liberdade para ele, mas faltou o cara de definição. Vários momentos o Corinthians ia para a linha de fundo, tinha que voltar porque não tinha ninguém na área. Na hora de agredir ali mesmo e finalizar, estava com dificuldade. O único que estava conseguindo fazer isso é o Mantuan, que jogou pela esquerda no lugar do William, né? Então, o quê? E eu sempre falo isso, assim, eu nunca fui centroavante, mas sempre tive um poder de finalização muito bom. Sempre joguei pelo lado do campo, comecei minha carreira jogando no meio, sempre finalizei muito bem, porque eu treinava muito finalização. Eu acho que, independente de ter a figura do 9 lá, aquele artilheiro, você tem que ter mais de um goleador. Com certeza. Tem que ter 2, 3 goleadores, porque o dia que o artilheiro não marca, outros marcam. O Hulk não marcou na vitória ontem do Atlético Mineiro. Então, você tem que ter outros opções, goleadores, né? Outras opções. E acho que o Corinthians pecou nesse sentido. Apareceu a oportunidade, ele foi contratando. E aí gasta muito dinheiro com 3 jogadores que jogam exatamente na mesma posição. Juliano, Paulinho, que infelizmente acabou se machucando, e Renato Augusto. São 3 jogadores que ganham um salário altíssimo. Eu não sou mestre em finanças, não quero me meter na administração do Duílio, com quem eu tenho um respeito e uma admiração. Mas quando você está só querendo dar um cala-boca, né? Sim. A torcida, você acaba contratando por oportunidade e acaba contratando errado. Porque se não tivesse gastando dinheiro, esses 3 jogadores que o Vitor Pereira já entendeu que não vão jogar juntos, né? O William e Roger Guedes eu contrataria de olhos fechados. Mas esses 3, um deles aí eu não contrataria para poder contratar um centroavante, um cara que faz gol, um cara que te entrega 30 gols por temporada. E, cara, esse atleta não necessariamente precisa ser um centroavante. E o mercado oportunizou. Né? Por exemplo, o Cano. O Vasco não subiu, salário alto, ficou no mercado, o Fluminense pegou. E o Fluminense já tinha o Fred. Você ter uma ideia. Então, assim, tem que olhar um pouco para o mercado. Não só jogadores que, num passado recente, te deram muitas glórias. Né? Eu estou falando de Renato Augusto e Paulinho. Se eu tivesse que escolher, e adoro a pessoa e adoro o jogador também. Se tivesse que escolher, eu contrataria Renato Augusto e Paulinho, não contrataria o Juliano. Só que o Juliano foi o primeiro deles, né? Sim, primeiro foi antes. Contratado. Por questão de oportunidade. Saindo num time da Turquia, o empresário ofereceu, vou pegar. Aí daqui a pouco aparece o William, daqui a pouco aparece Renato Augusto, daqui a pouco aparece Paulinho, sabe? E aí você fica... tudo sem pagar multa, né? E aí você fica com um número gigante de jogadores para a mesma função. Exatamente, É aquela coisa que o Corinthians também, quando contratou o Paulinho, a ideia era o Paulinho mais um centroavante. Aliás, deu sorte de não ter topado o Cavani, não ter topado o Vila, porque o Corinthians ia ter que arcar com todo o salário do Paulinho e do Cavani, se estivesse no Corinthians hoje. Um grande jogador. Um grande jogador, mas não era a ideia do Corinthians ter que bancar o salário, né? E aí ficou sem centroavante, o Jô deu esse problema todo, acabou saindo também. E aí a gente mostrou outro dia também aqui uma coletiva do Abel Ferreira, né, falando algumas coisas.
E aí, cara, ontem, depois da partida, o Vitor Pereira deu uma coletiva aí na pergunta do Capelanes, nosso amigo Capelanes, falando sobre esse rodízio aí, né? Esse rodízio, muita gente reclama, não sei o que lá. Aí, ele que é um outro cara que também não tem papas na língua, né? Sinceraço. Eu acho legal isso, né, cara? O Abel Ferreira e ele estão vindo para a coletiva, eles querem que se dane o que pensam deles. Eles falam, e o cara, ele tá com razão. A gente não tem como tirar a razão dele, né? Não, eu também gosto da sinceridade dele, acho que ele está com razão, mas os clubes proíbem muito o acesso dos jornalistas e os jornalistas têm todo o direito de saber o que está acontecendo. Por quê? Por quê? Por que o fulano não joga? Por que o Beltrano não joga? Porque, na verdade, eles só informam que é para poupar ou para preservar. E, na verdade, cara, o torcedor vai a campo para ver os melhores, para ver os artistas, para ver o seu time ganhar, sabe? É claro que ele tem todo um planejamento, a gente está falando que tem Santos pela Copa do Brasil, que para o Corinthians de hoje, né, é mais importante do que o Campeonato Brasileiro, porque ninguém sabe até quando o Corinthians vai ter força de disputar as primeiras colocações com o Palmeiras. Então, para ele, é melhor focar nas Copas, porque você tem um intervalo de um jogo para o outro. Teoricamente, jogar contra o Goiás na Neoquímica Arena é mais fácil do que jogar com o Santos na Vila ou com o Boca na Bamboneira. Então, eu tiro meus principais jogadores nesse jogo aqui para jogar ali na frente, mas eu acho que falta comunicação, sabe? Os clubes se fecham, e aí quando ele explica que perdeu o Fagner por 11 jogos, que perdeu o João Vitor, que ontem perdeu o Gil, enfim, ele começa a mostrar para a gente que os problemas existem de fato, né? Sim. E que ele precisa ter um jogo de cintura, preservar os seus principais jogadores para não ficar com um time só de miúdos nos jogos importantes. Mas eu acho que o Capelani foi muito bem. E é preciso questionar e perguntar, porque senão não precisava entrevista coletiva. Era só um pronunciamento. Ele chegaria ali, falava tudo que ele quer e deseja, e as pessoas iriam embora satisfeitas. Não é isso. Eu acho que tem que ter respeito com o trabalho do repórter também, que se deslocou da sua casa até a rádio, da rádio até o estádio, e que tem direito de fazer o seu trabalho. Exatamente. O Capelanes fez até a gente cortou a pergunta, não tinha nesse vídeo a pergunta dele, mas a pergunta dele não foi nem capciosa, assim, ele só falou: o que você está achando, como é que está sendo, tem peça, você precisa de peça, não precisa, tal. E aí eu achei que o Vitor Pereira também respondeu uma boa e uma ótima pergunta do Capelanes, porque precisava externar isso, porque muita gente, muito cara que eu conheço, jornalista, que eu até admiro, estava falando algumas bobagens, assim, no sentido de ele não sabe o que é um clássico, ele não sei o que lá, não é assim que funciona. Realmente tem que mesclar. A gente está vendo jogadores machucados aí, o Gil, o Fagner, mesmo ele fazendo esse rodízio, que tá dando certo, é o que você falou, né? Por enquanto, o Corinthians está nas oitavas da Copa do Brasil, oitavas da Libertadores e em segundo lugar no Brasileirão, empatado em números de pontos com o Palmeiras.